Você já ouviu tantas histórias sobre o Egito antigo que, sem perceber, acabou criando na sua mente imagens grandiosas, pirâmides brilhando ao sol, faraós cobertos de ouro, sacerdotes realizando rituais misteriosos. Mas, se você fosse um hebreu vivendo naquela época, nada disso importaria. Porque, para você, não existia glória, não existia beleza. Existia apenas um cotidiano duro, seco, quente e silenciosamente cruel. Logo ao amanhecer, antes mesmo do sol surgir com força, você já estava de pé. O cheiro da palha misturada ao barro grudado na pele era seu despertador. Seu corpo doía como se tivesse envelhecido 20 anos em uma única noite. E você sabia, aquele dia seria igual ao anterior, e ao anterior, e ao anterior. No Egito, hebreu não sonhava, hebreu só sobrevivia. Você era levado junto com centenas, às vezes milhares de outros trabalhadores. Guardas egípcios observavam tudo com olhos treinados, sempre prontos para punir qualquer sinal de fraqueza. Não havia simpatia, não havia bom dia. Havia apenas ordens secas, gritos e o som de chicotes encostando em costas que já nem tinham mais espaço para cicatrizes novas. Seu trabalho não tinha nada de épico. Esqueça Hollywood mostrando hebreus construindo pirâmides gigantes. O que você fazia era muito mais simples e muito mais humilhante. Amassar barro com os pés, carregar água até os joelhos, levantar blocos que pareciam pesados demais até para 2 homens juntos. Você fazia tudo sujo, pesado e com medo. A pressão aumentava constantemente. Se um tijolo quebrasse, se o barro secasse errado, ou se você simplesmente respirasse na hora errada, os egípcios gritavam como se você tivesse cometido um crime. E, no fundo, para eles, você tinha o crime de existir, de ser hebreu, de ser parte de um povo que estava crescendo mais rápido do que eles achavam seguro. Você vivia em casas improvisadas, feitas de barro, madeira velha e restos que os egípcios descartavam. À noite, o vento quente entrava por frestas invisíveis, trazendo areia para cima de você como se fosse uma segunda pele. Comer também não era um prazer, era uma tarefa. Você recebia o suficiente para se manter vivo. Nada além disso, porque para o Egito, escravo forte demais era ameaça, e fraco demais era perda de tempo. Seu relógio era o sol. Quando ele subia, você trabalhava. Quando descia, você desfalecia. Não havia descanso real, apenas pausas curtas, onde você tentava respirar sem sentir dor. Entre um suspiro e outro, você se perguntava: será que Deus ainda lembra de nós? Mas essa pergunta nunca saía da sua boca. Ninguém tinha coragem de pronunciar uma esperança em voz alta. O pior não era o trabalho. Era ver sua família quebrando aos poucos. Seu pai, que já foi forte, agora mancava. Sua mãe, que já foi cheia de vida, agora parecia encolher a cada ano. Seus irmãos, ainda crianças, aprendiam cedo demais o significado de medo. E você carregava no peito a culpa silenciosa de não conseguir proteger os seus. Ver crianças sendo tratadas como adultos era uma ferida diária. Elas carregavam água, amassavam barro, corriam sob o sol ardente tentando acompanhar ordens que nem entendiam. Os egípcios não queriam saber da idade delas. Criança hebreia não tinha infância. Tinha tarefas, tinha medo, tinha silêncio. E, no meio desse cotidiano sufocante, ainda surgiam histórias que aumentavam o desespero. Com a ordem brutal do faraó de matar todos os meninos hebreus. Uma decisão que caiu sobre o seu povo como tempestade de areia, sufocando qualquer alegria que ainda pudesse existir. As mães tentavam esconder seus bebês, mas os egípcios eram treinados para achar medo e esmagá-lo. Você via lágrimas sendo derramadas sem barulho. Afinal, até o choro precisava ser silencioso. No Egito, até a dor era controlada. As pessoas choravam olhando para baixo, com a cabeça baixa, para evitar chamar atenção. E, paradoxalmente, cada lágrima escondida parecia aumentar ainda mais a sensação de que Deus estava demorando demais para agir. À noite, o único alívio era olhar para o céu. Ele era o mesmo céu que seu povo conhecia desde os tempos de Abraão. O mesmo céu que guardava promessas antigas, quase esquecidas. Você olhava as estrelas e tentava acreditar que aquilo não poderia ser para sempre. Mas a dúvida era tão pesada quanto os tijolos que você carregava todos os dias.
Viver no Egito como um hebreu era carregar uma identidade proibida. Você era estrangeiro, mas estava tão enraizado naquela terra que se tornara prisioneiro dela. Crescer ali significava se acostumar com a dor. E acostumar-se com a dor é o tipo de coisa que mata por dentro, devagar. Havia momentos pequenos, quase invisíveis, que sustentavam sua alma. Uma mão amiga segurando a sua quando ninguém estava olhando. Um pedaço extra de comida dividido às escondidas. Uma canção antiga, murmurada baixinho, lembrando que vocês tinham uma história antes das correntes, que vocês tinham um Deus, e ele não era o faraó. Mesmo assim, a pressão só aumentava. O faraó temia o crescimento do seu povo, então pensou que a solução seria esmagá-los, até que não houvesse mais força para se multiplicar. Mas quanto mais ele pressionava, mais vocês cresciam, e isso deixava tudo ainda pior. Mais trabalho, mais vigilância, mais humilhação. E você carregava dentro de si um paradoxo cruel. Quanto mais forte você ficava no corpo, mais fraco você se sentia por dentro. A sensação de impotência crescia como uma sombra. O Egito queria que você acreditasse que aquela era sua identidade permanente, que nada mudaria, que vocês nasceram para servir e morrer debaixo do chicote. Historicamente, a verdade é dura. Não havia nada épico em ser um hebreu escravo no Egito. Não havia discursos inspiradores, revoltas cinematográficas ou estratégias geniais. Havia cansaço, dor, silêncio e uma fé que sobrevivia mais por teimosia do que por convicção. Era a vida real, e ela era cruel. Boatos às vezes circulavam entre os hebreus. Boatos sobre um Deus que estava prestes a agir, sobre promessas esquecidas, sobre alguém que poderia aparecer para mudar tudo, mas eram só murmúrios, sem garantias, sem sinais claros, apenas pequenos fios de esperança que impediam seu coração de se tornar completamente de pedra. Mesmo assim, você continuava, dia após dia, passo após passo, tijolo após tijolo, porque no fundo, apesar de tudo, algo em você se recusava a desistir. Algo dizia que sua história não terminaria ali, mesmo que você não tivesse provas, mesmo que o deserto estivesse esperando, mesmo que o faraó acreditasse que podia calar vocês para sempre. Essa era a verdadeira vida de um escravo hebreu no Egito. Crua, sem romantização, sem heroísmos, o tipo de vida que moldou gerações inteiras. E no fim, foi exatamente essa dor que preparou o terreno para um dos maiores atos de libertação da história. Mas antes da libertação, havia sofrimento. E se você estivesse lá, você teria sentido cada gota dele.